Começando mais um bom bate-papo aqui na Rede E, estou com a Marinete, que é cineasta, e ela vai nos contar as artes que ela anda fazendo e já fez, né, Marinete? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme vir aqui. Eu queria que você contasse um pouco, antes de a gente falar de Delinha, né, que foi um longa. Um longa? Um longa que você fez. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação. Por que você foi fazer cinema? Aonde você fez? Como é que foi essa experiência? Eu comecei no cinema, na verdade, na literatura, porque eu publiquei 2 livros sobre cinema no Mato Grosso do Sul. Um é as salas de cinema de Campo Grande, que eu faço um resgate desses espaços de exibição. E depois as salas de cinema... Você lembra do Alhambra? Santa Helena, Rialto, todos eles... Lembra não? Você sabe da história, né? Eu sei da história, eu não frequentei, né? Eles fecham no começo dos anos 80. E depois eu viajei o estado todo procurando as salas de cinema que tinha em Mato Grosso do Sul. Então eu fui em todos os municípios criados antes dos anos 80. Por quê? Porque nos anos 50 a gente tem a televisão, mas ela se populariza nos anos 70 e 80 e essas salas começam a fechar. Então, todos os municípios anteriores aos anos 80, eles tinham? Tinham. Aral Moreira, Jardim, Ponta Porã, Corumbá, todos os municípios tinham uma sala de cinema de rua. Por quê? Porque era o único espaço que as pessoas tinham para se divertir, né? O que tinha nessas cidades pequenas antes da chegada da televisão? Era o cinema, que era notícia, que era entretenimento. Até tem histórias assim no meu livro, em Dourados, por exemplo, que as pessoas iam na Semana Santa para a promessa, vestido de anjo, vestido de noiva. E por que esse assunto... te tocou para você? Até sua assim, veia artística, não? Não, até que não. Olha só, eu fazia jornalismo e eu queria terminar a faculdade com um livro. O meu interesse era publicar um livro. Eu tinha um sonho assim que eu queria escrever um livro. Publicou? Publiquei, que é a minha tese, que é se chama Sala de Sonhos. E aí foi o meu professor orientador que falou, vai atrás das salas de cinema. E para mim eu pensei assim, não, mas não tem história, né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, a gente tinha os cinemas na rodoviária, que já tinha filme pornô, o Campo Grande, que funcionava, tinha na Afonso Pena, tinha um. O Cinecultura tinha... o cinema do shopping, que ainda não era Cinemark, que era o Cine Havaí 1 e 2, não sei se você se lembra, anterior ao Cinemark. Não lembrava o nome, mas eu era muito novinho nessa época. Cine Havaí 1 e 2, e aí eu falei, não tem. O Autocine, que eu nem sabia o que era aquele paredão. Antes de fazer meu livro, eu não sabia o que era aquele paredão branco na universidade, né? Pra gente era só um paredão pichado. E para mim foi super emocionante depois assistir um filme no Autocine, agora com a pandemia, né? Que ele abriu por pouco tempo aí. Então eu fiz um resgate a partir da memória das pessoas. Os meus livros são os primeiros livros de cinema no Mato Grosso do Sul, porque até então eu não tinha, não tinha publicação nenhuma sobre o tema, exclusivo sobre o tema. Você acha que a TV matou o cinema? Matou não, assim, mudou um pouco a forma, né? Mudou muito. Mudou a forma de consumir, claro, né? Se você pensar que as pessoas no mundo todo... Por que se criou Hollywood, né? Hollywood, eles criaram na intenção de dominar o mundo. Por quê? Porque era o cinema que chegava em todos os lugares do mundo. Então, Hollywood foi criada com essa intenção de dominar o mundo, nos anos 20. E aí, nos anos 50, chega a televisão, né? Que aí é um fenômeno mundial, o fechamento das salas de cinema. Ele não aconteceu só em Campo Grande, só em Aral Moreira, só nessas cidades. Ele aconteceu no mundo inteiro. Até tem um filme muito famoso italiano que chama Cinema Paradiso. Você já viu, né? Sim. É um filme lindo. E esse filme fala disso, né? Fala desse diretor de cinema que volta à sua cidade e fala desse processo do fechamento da sala de cinema a partir do avanço da televisão. Eu vou te contar uma história de 50 anos atrás que eu vi numa cidade do interior de São Paulo chamada Anhembi, perto de Botucatu, onde tinha uma TV na Praça Central, que ela ficava gradeada assim, né? Mas aí chegava um horário, abria, e aí todo mundo botava as cadeiras na praça e assistia a TV. Exato. Também que deu uma substituída no cinema mesmo, né? Exato. Era muito comum, né? As pessoas irem no vizinho, ficar na janela assistindo. O que era aquilo, né? Por exemplo, os relatos em Campo Grande, da Copa do Brasil de 70, que o Brasil ganha,
Começa a TV colorida em 1970. Isso, mas assim, muitas pessoas só foram ver o final da Copa no cinema 6 meses depois. Por quê? Porque não tinha essa transmissão ao vivo, essa loucura. Imagina você ver o final da Copa do Mundo depois, 6 meses depois, saber que o Brasil ganhou e só ver ele depois, né? É uma loucura. Uma loucura. Então, assim, e é interessante como que nós participamos desse processo revolucionário, né? De consumo, de produção audiovisual, né? Porque a gente viu isso praticamente, né? E você foi estudar em Cuba, é isso? Isso. Como é que foi essa experiência lá? Em 2009 eu fiz um processo seletivo aqui mesmo em Campo Grande e fui uma das 5 brasileiras selecionada pela Escola Internacional de Cinema. E são 40 pessoas no mundo todo por ano que ingressam na escola e eu já fui lá para estudar documentário. Então eu sou formada como diretora de documentário. E aí eu fui para Cuba, assim, em 2009, né? A gente não tinha informação sobre o país, não tinha informação na internet e tal. E, assim, foi uma aventura, né? E, assim, o que eu tinha em mente é, se não der certo, eu volto, né? Então, eu acabei ficando 3 anos lá. A gente morou na escola, né? Então, a gente tinha essa imersão. Para você ter uma ideia, Coppola, Spielberg, esses grandes diretores estiveram na escola. Inclusive, uma das câmeras que a gente usava na escola foi utilizada no Apocalipse Now, né, que o Coppola doou para a escola de cinema, porque ela é reconhecida como a 4ª melhor escola de cinema do mundo. Então, eu tive esse privilégio de ir para lá em 2009, fiquei 3 anos lá, né, voltei aqui nas férias de verão, mas eu fiquei 3 anos imersa lá estudando cinema. Como é que você vê o Brasil hoje, né? Fazer uma linha do tempo aí, né? Desde quando você se formou até hoje, o Brasil no audiovisual, ele está na frente, não está? Está atrás? Como é que você vê isso? Tem uma potência muito grande dos processos de produção e, principalmente, muita história a ser contada, né? Eu lembro que lá em 2009, quando eu estava na escola de cinema, um professor francês falou assim, a América Latina está para ser descoberta pelo audiovisual ainda. Por quê? Porque na Europa parece que eles já filmaram todas as histórias possíveis, na América Latina não. Então ele falava isso em 2009, imagina, né? Mais de 10 anos atrás. Nós evoluímos muito no processo tanto da qualidade artística como da narrativa, mas eu acho que a carência é que nós precisamos nos ver mais, né? Nós precisamos consumir mais a nossa produção audiovisual brasileira, né? Então, assim, antes tinha uma crítica com relação a questões técnicas de som e tal, né? Hoje evoluímos muitíssimos, né? Então, eu acho que a carência hoje é do nosso consumo interno, né? Porque o consumo gera a produção, né? Uma roda que Com gira. certeza, mas vamos pensar, cinema, televisão, streaming, internet, hoje é bem universalizado. Mas você vê que, você lembra que nós tínhamos aparelhos que somente fazia ligação, né? Quando a gente começa a ter audiovisual nos nossos aparelhos celulares, a gente começa a transmitir esse imposto que a gente pagava para o audiovisual. E aí a gente começa a ter uma cadeia de produção mais efetiva. E o que leva à produção? O consumo. Então, o brasileiro hoje é quase que o maior consumidor de determinado canal de streaming no Brasil. Né? Então, assim, está para regularizar a questão do streaming, né? Hoje a gente não paga imposto, esse imposto devido não vai para a produção nacional. Isso está para ser regulado, né? Uma carência que a gente deixa tem. De fomentar mais. Claro, que é essa roda que gira. Então, quando a gente tiver esse consumo consciente e essa legislação que faça com que o consumo venha para o investimento em produção local, aí a gente vai ter um boom. Por quê? Porque as pessoas consomem. Aí vai fomentar a cadeia. Vai fomentar. Marinete Pinheiro, como é que foi o privilégio de contar a história da Dama do Rasqueado, da Delinha? Conta pra nós aí. Pois quando eu voltei da escola de Cuba, né, eu estava conversando com o Jerry e aí eu queria muito fazer um filme sobre uma mulher, né? Em Mato Grosso do Sul. Para mim era muito importante chegar e falar, pô, eu preciso de uma mulher para contar uma história. Você já escutou, né, o francês falando lá que, que precisamos fazer aqui, né? E uma lição que ele deu para mim, assim, que foi muito poderosa, assim, nessa escola foi que a gente tinha que aprender, isso saindo de Cuba, né?
nós tínhamos que aprender a contar a história da nossa rua para a gente poder falar com o mundo, ou para o mundo. Cuide do seu quintal, claro, né, para você cuidar do mundo, né? Aprenda a contar a história do seu quintal e depois você vai ser universal. E aí eu voltei com essa ânsia, conversando com ele me levou à casa dela, né? Foi a primeira vez que eu fui lá. Até então eu a conhecia como todo mundo, né? Como uma grande artista, uma cantora e tal, né? Essa memória de infância, de escutar as músicas. E foram 3 anos para você fazer esse longa? Foi, porque para mim foi um processo muito difícil terminar o filme. Porque eu estava numa responsabilidade muito grande, né? Quando eu fui descobrindo a Delinha, quando eu fui entrando nesse processo todo, eu falei, meu Deus do céu, eu estou falando da mulher que tem a maior discografia da música desse estado, né? Uma responsabilidade muito grande. E era meu primeiro trabalho profissional, né? Eu tinha conseguido um recurso e tal, então assim, aquele medo do fim, né? De terminar e dizer tá pronto, né? Então a gente... E também nesse período ela ficou muito doente e a gente respeitou esse processo dela, né? Então em todo o período que ela estava muito... Nesse período que você conviveu com ela, o que você olhou e falou, essa mulher é diferente, essa mulher... merece a história dela ser contada. Tira a parte musical, que todo mundo acho que sabe um pouco mais, mas você teve uma proximidade, você pode contar pra gente. Eu acho assim que ela, sabe assim, quando ela era artista mesmo, assim, sabe? Ela tinha uma capacidade muito grande com esse processo de ser artista, porque não é um processo fácil, né? A fama é muito difícil, o processo de criação é muito difícil, né? Então, o meu medo era justamente isso, né? Porque, assim, quando você faz um documentário, você tem uma responsabilidade sobre a história da outra pessoa, né? Sim. Então, quem é você para contar a história dessa pessoa? É alguma coisa que você tem que se questionar, né? E aí, eu vi, assim, que ela é uma artista totalmente completa. Se você observar, escutar a música da dupla, você vai ter a percepção de que a voz dela é muito mais poderosa da dupla, né? Então, assim, é um processo que... E aí eu fui nesse processo, assim, o documentário eu construí muito em processo, né? Não foi alguma coisa que eu pensei num roteiro, numa história... Ele não tem uma narrativa linear, né? Ele não começa falando que ela nasceu lá no distrito de Maracaju. Então, uma narrativa temporal? Não tem essa narrativa linear, assim, né? De uma historinha de quem é essa mulher. As pessoas vão descobrindo ela no processo de assistir o filme. Que bacana. E deixa pra gente, então, onde que eu encontro esse filme? Né? A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. E o nome, eu sempre falo que o nome do nosso quadro são Agentes de Transformação. E você é um agente de transformação quando você leva a sua arte, né, e leva para as pessoas a sua visão de mundo e tudo mais. Então eu queria que você deixasse aí onde as pessoas possam acessar esse longa seu. O longa Dama do Rasqueado está disponível na plataforma Filme Join e também lá no Sonhares Filmes no Instagram tem o link para assistir o filme. Então o recado está dado, quero agradecer a sua presença aqui. Você é uma moça que a gente tem que conversar muito, porque tem muita história, né? Dá pra fazer um longa com você. Mas o nosso tempo é curtinho. Quero te agradecer, então, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Maravilha. E a gente volta numa próxima. Até lá.